Olá! Esperamos que você esteja bem. Antes de assistir o resumo deste livro, veja nossas dicas para melhorar sua leitura e vencer a procrastinação, clicando nos links que estão na descrição. Uma parábola sobre os tempos atuais, por um de nossos maiores pensadores indígenas. Ailton Krenak nasceu na região do Vale do Rio Doce, um lugar cuja ecologia se encontra profundamente afetada pela atividade de extração mineira. Neste livro, o líder indígena critica a ideia de humanidade como algo separado da natureza, uma humanidade que não reconhece que aquele rio que está em coma é também o nosso avô. Essa premissa estaria na origem do desastre socioambiental de nossa era, o chamado Antropoceno. Daí que a resistência indígena se dê pela não aceitação da ideia de que somos todos iguais. Somente o reconhecimento da diversidade, e a recusa da ideia do humano como superior aos demais seres, podem ressignificar nossas existências e refrear nossa marcha insensata em direção ao abismo. Nosso tempo é especialista em produzir ausências, do sentido de viver em sociedade, do próprio sentido da experiência da vida. Isso gera uma intolerância muito grande com relação a quem ainda é capaz de experimentar o prazer de estar vivo, de dançar e de cantar. E está cheio de pequenas constelações de gente espalhada pelo mundo que dança, canta e faz chover. Minha provocação sobre adiar o fim do mundo é exatamente sempre poder contar mais uma história. Desde seu inesquecível discurso na Assembleia Constituinte, em 1987, quando pintou o rosto com a tinta preta do genipapo, para protestar contra o retrocesso na luta pelos direitos indígenas, Krenak se destaca como um dos mais originais e importantes pensadores brasileiros. Ouvi-lo é mais urgente do que nunca. Esta nova edição de Ideias para Adiar o Fim do Mundo, resultado de 2 conferências e uma entrevista realizadas em Portugal entre 2017 e 2019, conta com pós-fácil inédito de Eduardo Viveiros de Castro. Sobre o autor, Ailton Krenak. Ailton Alves Lacerda Krenak, mais conhecido como Ailton Krenak, nasceu em Itabirinha, Minas Gerais, no dia 29 de setembro de 1953, é um líder indígena, ambientalista, filósofo, poeta e escritor brasileiro da etnia indígena Krenak. Ailton é também professor honoris causa pela Universidade Federal de Juiz de Fora, e é considerado uma das maiores lideranças do movimento indígena brasileiro, possuindo reconhecimento internacional. Sobre o livro, Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Ailton Krenak aborda em seu livro, com certa ironia, a forma que os brancos adotam para viver, abrindo mão da liberdade de estar em contato e em harmonia com a natureza, respeitando-a como mãe. Assim, ele fala sobre a importância dos vínculos profundos que os indígenas têm com a memória ancestral e com as referências de identidade, que é o que livra as pessoas de enlouquecerem. Diz que os indígenas não se veem separados da natureza, mas se sentem parte integrante dela. Por isso, as pedras, as montanhas, as árvores, são tratados como pessoas, como sendo seus pais, mães, filhos e parentes. Nessa troca de afeto com a natureza, eles recebem e dão presentes entre si. Por isso, a natureza é algo sagrado para eles. Isso justifica o fato deles considerarem desrespeitoso que as corporações entrem nos territórios indígenas para criar ambientes artificiais, para devorarem a terra, as montanhas e os rios, deixando lixo no local. Para ele, esse desrespeito é chamado de progresso pelos brancos. De acordo com Krenak, a separação das pessoas da Mãe Terra é um processo de abstração civilizatória, na qual o consumo as leva ao impedimento de viver a verdadeira cidadania. É justamente isso que está criando falta de sentido na vida, retirando o prazer de viver, de dançar e de cantar, o que transformou a humanidade em uma humanidade zumbi. Por isso,
Ele diz que o que ele está fazendo naquele momento da conversa com as pessoas é contar mais uma história, para adiar o fim do mundo. Diz que os antepassados indígenas usaram a criatividade e a poesia para resistir à barbaridade da civilização, à integração para entrar no clube da humanidade. Com isso, conseguiram adiar o fim do mundo, com estratégias de resistência continuada, e hoje sobrevivem 250 etnias com 150 línguas que vêm resistindo ao tempo. São pessoas que continuam lutando para ter o direito de ser e de viver de modo diferenciado. Essa é uma resistência ao processo de homogeneização proposta pelo branco civilizado. Krenak lembra que os povos indígenas resistiram à destruição desde o período da colonização, e que continuam resistindo aos processos de ocupação e destruição que ainda sofrem, até o presente momento. Conclusão. Não espere deste livro respostas ou lições para adiar o fim do mundo, mas sim choques de realidade para repensar nossa relação com ele, com a natureza, da qual somos ínfima parte. Se o leitor se permitir ser atingido por tais choques, a obra poderá o conduzir a mais perguntas e dúvidas que esclarecimentos. Isso não é o suficiente, mas é o imprescindível para o começo de toda boa mudança. Então, qual a sua opinião sobre este resumo do livro, Ideias para Adiar o Fim do Mundo? Deixe seu comentário, pois seu feedback é muito importante para nós. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Além disso, para se inteirar mais sobre o conteúdo da obra, adquira o livro clicando no link da descrição.